Boa noite a todos. Estamos ao vivo para mais uma live nessa quinta-feira. Hoje com um convidado muito especial, é o Luiz Guilherme. Ele também é nutricionista em formação e hoje nós vamos falar dos 10 passos para uma alimentação saudável, de acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira. Então sejam muito bem-vindos, uma ótima noite e já vamos esperar o pessoal entrar para a gente já começar a live. O Luiz já entrou, então eu já vou convidá-lo para a gente não ficar aqui perdendo tempo. Uma ótima noite a todos. Para quem for entrando, por favor, já clique no coraçãozinho, já clique no aviãozinho para o Instagram recomendar essa live para outras pessoas e assim a gente conseguir compartilhar cada vez mais informação para todos. Então eu já vou convidar aqui o Luiz para a gente começar a falar dos 10 passos para alimentação saudável, de acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira. São informações muito importantes que a gente não pode deixar de seguir de forma alguma. Uma ótima noite a todos. Já vou convidar o Luiz para a gente já começar a falar hoje, que é a respeito do Guia Alimentar para a População Brasileira. Ele é do Ministério da Saúde. Boa noite a todos. Oi, Boa Luiz. Noite, gente. Vou só colocar o celular aqui no tripé e a gente já começa, tudo bem? Tudo bem. Vamos aguardar, né? Já vai começar. Até deixei aqui, tudo anotadinho para não esquecer de nada. São 10 passos, gente. É muita coisa para a gente falar hoje. Mas a gente não vai enrolar para a gente falar os 10 passos realmente. Para a gente já conseguir passar essa informação muito importante, né? Que é do Ministério da Saúde. Boa noite. Guia Alimentar é utilidade pública, né? Exatamente, exatamente. Então, para quem assiste essa live pela primeira vez com o Guilherme, eu vou me apresentar rapidamente e o Guilherme vai poder se apresentar. O meu nome é Elaine, sou nutricionista há 9 anos e há 3 anos eu sou nutricionista especialista PCD, tendo em vista que a minha filha nasceu com paralisia cerebral há 3 anos. A partir do nascimento dela, eu venho já nessa missão que é levar informação e também aprender. E toda quinta-feira eu faço lives aqui com o propósito de levar um pouquinho da minha experiência para outras pessoas e ajudar aí na saúde e na nutrição dessas pessoas que precisam muito. E o Guilherme agora vai poder se apresentar. Bom, gente, boa noite. Primeiramente, muito obrigado, Eliane, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. E eu sou o Luiz Guilherme, sou estudante do último semestre de nutrição. Estou prestes aí a me tornar nutricionista há 3 meses do diploma. E também eu tenho paralisia cerebral desde o nascimento, devido à prematuridade. E a nutrição, para mim, é uma grande paixão. Olha só, né, gente? E o Luiz é um exemplo para todos nós, né? De que a pessoa com deficiência não significa que é uma pessoa parada, né? Ela pode ser um grande profissional e mudar o mundo, né? À nossa volta. Olha que legal, né? Um nutricionista em formação. Que alegria, um grande exemplo. E hoje ele vai mostrar pra gente os 10 passos da alimentação saudável, né? Então, olha para vocês verem. Ele conseguiu pegar aquilo que ele precisava de outros profissionais e transformou em algo para ele. E ainda assim conseguir ajudar outras pessoas. É uma grande inspiração para todos nós. Muito obrigada, viu? Você é uma grande inspiração para todos nós. Obrigado pelo convite. Imagina, é uma grande honra. Pessoal, então vamos começar a falar sobre os 10 passos da alimentação saudável, né, para a nossa população. Esses 10 passos foram desenvolvidos pelo Ministério da Saúde e eu vou deixar o Luiz falar um pouquinho sobre o primeiro passo. O primeiro passo é muito importante. Ele fala sobre utilizarmos alimentos in natura, minimamente processados, como base da nossa alimentação. Luiz, fala um pouquinho para a gente. Primeiro ponto é a definição de alimento minimamente processado em natura. Segundo o Guia Alimentar, alimento minimamente processado em natura é aquele que a gente pode pegar as frutas, as verduras, os legumes,
como os in natura, e os minimamente processados, a gente pega aquele alimento que sofreu pouco processamento pela indústria, ou seja, as farinhas, o arroz, o feijão, são todos produtos minimamente processados, que só sofreram aí a embalagem, a retirada de sujidades, para que a gente possa consumir de maneira mais segura. Olha só que interessante. Se a gente for pegar um alimento como exemplo, vamos pensar no milho, né? O milho, se Isso, você pegar um milho natural, ele seria o milho com espiga, né? isso. E com casca, com aquelas sujidades todas. E se a gente falar em minimamente processado, seria o milho já em bandejinha. Tira aquelas cascas, né? O cabelo, aí tira toda aquela sujidade toda e aí coloca na bandejinha. Ele não deixa de ser natural, ele é minimamente processado porque ele sofreu o mínimo de contato ali, só tirou a casca e tirou a sujidade. Então, ele ainda é natural. Então, por que que o guia fala que a gente precisa utilizar dos alimentos naturais, in natura, e minimamente processado? Porque ele ainda não tem nenhum tipo de conservantes, não é mesmo? Sim, exatamente. E isso vai trazer maior nutrição para a gente, né? Serão fontes maiores de vitaminas, de minerais, de compostos bioativos, de carboidrato, proteína, de gordura, que vão trazer umas calorias que são benéficas para a nossa saúde. Não é uma caloria vazia, é uma caloria com nutriente, né? Exatamente, os nutrientes próprios do próprio alimento, né? Então a gente precisa pensar realmente em obedecer essa regra aí do guia alimentar. Então, essa é a primeira regra, tá? Agora a gente vai para a segunda regra. A segunda regra é utilizar, gente, óleos, açúcares, todos esses compostos em quantidades mínimas, em quantidades muito poucas, né, Luiz? Por que seria? O excesso de gordura está associado, consequentemente, ao excesso calórico, né? Haja vista que 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então, se a gente consumir uma grande quantidade de gordura, muito provavelmente a gente vai exceder em calorias e vai contribuir para o aumento de obesidade, que, por sua vez, vai contribuir para o aumento de colesterol, pode contribuir para o aumento de doenças do risco de doenças cardiovasculares, entre outros fatores, Exatamente. né? Exatamente. Então, a regra número 2 é utilizarmos alimentos como gordura, a gente chama de componentes alimentares, sempre muito pouco, né? Sal, quando a gente for colocar sal na comida, a gente pensar nessa questão de elevar muito a pressão arterial, Sim, inchaço, sim, doenças crônicas, como doenças sim. cardiovasculares. Então, utilizar realmente muito pouco sal, utilizar muito pouco óleo e usar muito pouco mesmo esses alimentos, principalmente como açúcar, né? A gente sabe o mal que o açúcar faz. É um alimento muito refinado. Então, o guia fala que se precisar usar muito pouco mesmo, realmente só para atender a necessidade ali, não é para colocar o tempo inteiro, porque realmente está provado que faz muito mal esses componentes alimentares se for usado em excesso. Essa questão do sal, eu só queria fazer uma ressalva. Não é para eliminar, tá, gente? É para diminuir a quantidade, né? A gente precisa do sal iodado para nosso funcionamento da tireoide, mas assim, a dose é fundamental. Exatamente, né? Para poder tirar de uma vez. O sal é importante, como o Luiz falou, mas usar sempre muito pouco. A gente Isso. percebe que a população ela usa 10 vezes a mais de sal do que o recomendado. Se a gente fosse fazer um estudo, 6 gramas o máximo que poderíamos usar, e a população usa 10, 12 gramas por dia. E aí não é de se espantar tanta pressão arterial, AVC acontecendo, infarto, né? Muita coisa acontecendo por causa do uso excessivo desses componentes alimentares, principalmente o sal, que tem muito sódio. E aí realmente aumenta a pressão arterial e causa grandes danos para a nossa saúde. É por isso, tá, gente? E agora, então, nós vamos para o terceiro passo. O terceiro, gente, é limitar o uso de alimentos processados. O que seriam alimentos processados, Luiz?
Alimentos processados são aqueles que sofrem adição de sal, açúcar ou qualquer substância alimentícia, ou vinagre na sua composição. Então, a gente pode pegar o exemplo do queijo, de uma geleia, que são alimentos que sofreram industrialmente a adição de sal ou açúcar na sua composição. Então, a gente pega compotas, milho em lata. Então, preferi o milho in natura, né, do que o milho em conserva. Exatamente. Então, falou em Justamente, alimentos... Oi? justamente por essa questão do sal também. Isso, exatamente. Então, é limitar o uso, usar o mínimo possível por causa dos componentes alimentares que nós falamos anteriormente. Então, não utilizar muito desses alimentos. Se você for usar o milho, que é o nosso exemplo, nós pegamos aqui como exemplo, utilizar o milho espiga. Eu vejo que tem muitas pessoas que não têm hábito de fazer o milho em espiga, quer fazer um creme de milho ou quer fazer uma salada, vai lá e compra latinha. A latinha, ela é um alimento processado. Então, ela já tem conservantes. Ela tem sal, ou ela tem vinagre, ou óleo, azeite, esses componentes alimentares que são adicionados para conservar o alimento. Então, ele é um alimento natural que tem componentes alimentares ali para conservação. Então, se tiver algum alimento que nele tem açúcar, ou vinagre, ou sal, tudo isso faz com que aumente a vida de prateleira dele e aí a gente já considera que ele é um alimento processado e a gente precisa diminuir a ingestão. Se precisar utilizar, utilizar realmente com moderação. Tá joia? Então, beleza. Então, agora a gente vai para o próximo passo, que é um passo muito importante, que fala evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Ou seja, o guia fala que é para a gente evitar. Por quê, Luiz? Os alimentos ultraprocessados são aqueles que, além de sofrer adição de sal, açúcar e gordura, têm adição de compostos químicos que, em excesso, fazem muito mal para a nossa saúde. Então, se a gente pega o exemplo dos macarrão instantâneo, dos salgadinhos, da bolacha recheada, dos alimentos realmente super industrializados, assim vamos dizer, que a gente tem que evitar o consumo, né? Que isso não pode ser uma base para a nossa alimentação. A gente pode consumir? Pode, mas o mínimo possível. Isso. Então, assim, se a gente fosse adentrar profundamente aqui, só os ultraprocessados dariam uma live. Isso. Porque ele realmente é um. Assim, eu gosto muito de estudar essa parte do guia, porque, gente, se a gente não estudar a fundo, a gente não faz ideia do que eles colocam lá. Realmente não é alimento, eles são partes alimentares, componentes alimentares, e realmente é assustador. Quando a gente fala que a gente está pegando um alimento que ele tem grande parte de derivados do petróleo, carvão, gordura saturada, gorduras trans e um monte de coisa que a gente não sabe nem falar o nome, era para a gente pensar assim, meu Deus do céu, era para ser até proibido. Mas, por isso que o guia fala, evite utilizar esses alimentos. E eu já tenho até um vídeo gravado falando sobre ultraprocessados, depois vocês assistam, que fala assim, como que você vai então identificar que ele é um alimento ultraprocessado? Se tiver 5 ou mais ingredientes com nomes muito estranhos. Aí você coloca lá e você vai ler o rótulo. Aí tem realçador de sabor, acidulante, corante, aromatizante, não sei o que lá de sódio. Quando você vai analisar todos esses nomes que você não consegue reconhecer, gente, é ultraprocessado. Estudos mostram que idosos e crianças não conseguem metabolizar esses ultraprocessados, tendo em vista de onde que eles vêm. É muita gordura, amido modificado, então é realmente muito sério. E hoje, o nosso papel aqui é educar mesmo a população.
e bater nessa tecla. Por quê? A televisão, as mídias sociais e muitos locais de informação colocam lá que são alimentos enriquecidos com vitamina C, enriquecidos em fibras, engana mesmo a população. E os alimentos ultraprocessados, eles não são nada saudáveis. Se eles colocam vitamina C, é porque a vitamina C é conservante. Então, vamos ficar atentos. Eu vou falar um exemplo para vocês de iogurte. Existe o iogurte de verdade, que só tem 2 ingredientes, que é o leite mais o fermento biológico. E existe a formulação láctea. Gente, a formulação láctea, ele é um ultraprocessado. Se a gente for pegar a lista de ingredientes, vai ter lá 20 ingredientes com nomes estranhos. É assustador. Então, vamos ler o rótulo. Não precisa você saber tudo, mas bater o olho, tem mais de 5 com nome estranho, não compra. Não é alimento de verdade. Lembrar da ordem também, né? Que no rótulo vem na ordem decrescente, ou seja, o que tem mais quando a gente lê primeiro, o que está escrito primeiro tem mais no produto, na verdade. Né? Então, se vier escrito açúcar como segundo ingrediente, a gente já fica alerta. Muito provavelmente esse alimento é um ultraprocessado, por quê? Tem altas doses de açúcar, né? Isso mesmo. Então, a gente precisa se atentar muito, gente, nesses rótulos. Eu vejo muita gente falando assim, nossa, eu não fazia ideia. Eu achava que ler rótulo era tão difícil. E depois que você falou, assim, clareou muito. Porque você falou que são 5 ou mais com nomes estranhos, então já sei identificar. E iogurte mesmo, Luiz, muita gente vem falar comigo que comprava formulação láctea achando que era iogurte. Aí depois que assistiu o vídeo, falou, nossa, eu estava sendo muito enganada. Porque tinha um monte de açúcar, tinha um monte de coisa lá que de iogurte mesmo não tinha nada. Se você pegar o primeiro ingrediente, tem lá leite, aí depois tem açúcar, depois tem acidulante, aí vai, né? Aquele monte de coisa. E aí, se você pegar um iogurte de verdade, é o quê? É leite mais fermento biológico. Então, gente, vamos ficar atentos para a gente não ser enganado aí pela indústria. Não é isso mesmo? Isso mesmo. Vamos ficar atentos. A gente pode fazer uma live só sobre ultraprocessados. Tem assunto, hein? Tem muito assunto. Se a gente for pegar o exemplo do milho que eu dei, o que seria então, Luiz, um ultraprocessado do milho? Um salgadinho à base de milho, por exemplo. Eu não vou falar marca aqui, mas tem vários no mercado. E também mistura para bolo de milho, né? Então. Eu sempre falo, gente, se vocês fizessem na sua casa, vocês conseguiriam deixar a mistura de bolo com uma validade de 2 anos? Um alimento de verdade dura 2 anos? Só aí você já sabe que ele não é alimento de verdade. E o nosso corpo precisa metabolizar isso. E como que a gente metaboliza isso? Sendo que veio do petróleo, do carvão, do amido modificado, da gordura trans, a gente sofre. O corpo ele não dá conta dessas coisas. Por isso que a gente tem tantos problemas hoje em dia na saúde pública de doenças cardiovasculares, cânceres e a população infantil. E a população idosa, como eu falei, são as que mais sofrem. E aqui o nosso público, como eu falo mais para pessoas com deficiência, aí é que a gente não pode dar mesmo. Eu vejo muitos pais, por não saber, dar muito biscoito Maria Maizena, muito biscoito ultraprocessado, achando que é saudável. Biscoito Maria Maizena, gente. Biscoito água e sal, que fala por aí. Esses bolo pronto. Água bom, né? Não é água e sal, gente. É gordura trans com farinha de trigo e sal. Então a gente tem que se atentar mesmo. A gente não pode nem pra gente. Imagina a gente dar isso para as crianças. Sem contar que esses alimentos, além de causar todo o mal, ele ainda trava o intestino. Não tem nada de fibra ali. É muito processado mesmo. Por isso que ele é chamado de ultraprocessado. Porque de alimento realmente... Não sei nem por que chamam de alimentos, né? Não são alimentos. Então tá joia. Falamos do quarto, agora vamos para o quinto passo. Comer com regularidade e atenção. Em ambientes apropriados e sempre que possível com companhia. Por quê, Luiz? Comer com companhia, você come com mais prazer, né? E comer com atenção
eu sempre falo que a gente tem que prestar atenção no que a gente come. Mais do que, além do que a quantidade, do que a gente tem que prestar atenção no como. Porque quando a gente não presta atenção no como a gente come, a gente acaba comendo mais, acaba comendo o que às vezes eu nem estava com vontade, mas eu comi no impulso. Então, quando a gente presta atenção no que a gente come melhor, né? Isso, isso. E essa questão de não comer sozinho, gente, é porque você já percebeu quando você tá sozinho, como que a gente come? Aí você come, você viaja, você vai pra frente da televisão, acaba comendo o desnecessário. Quando você está em companhia, você está se sentindo feliz, você come o que é necessário, né? E prestar atenção no que está comendo. Isso é muito importante. Eu vejo que tem muita gente que senta ali, engole a comida, nem sabe o que está comendo, não aprecia a comida. Isso causa saciedade. Isso causa, não dá nem tempo do cérebro analisar o que está acontecendo. Você come até mais. E a gente tem uma população muito obesa hoje, né? A gente precisa se atentar muito em relação a esse passo aqui, o número 5. Então, vamos tentar fazer a alimentação mais acompanhada, se não possível, vamos prestar atenção no que está comendo. E a gente sempre fala assim, descanse o garfo, né? Por quê? Essa dica é Por quê, ótima, Luiz? porque vai fazer com que eu demore mais para eu comer, né? Então eu vou necessariamente, obrigatoriamente, ter que prestar mais atenção no que eu como, né? Quando eu descanso o garfo, eu tenho mais tempo de reação, né? Para eu levar o garfo até a boca novamente, eu demoro muito mais do que se eu ficar segurando o garfo e já nem terminei de engolir uma, já vai a próxima garfada. Então, essa é uma dica muito, muito boa, dá super certo. É, descansar o garfo, né? Isso. Então tá, joia. Vamos para o próximo passo para a gente abrir para as perguntas. O próximo passo é o passo número 6. Fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentos in natura ou minimamente processados. Quais são esses? Frutas, verduras e legumes. Arroz, feijão, batata. Isso. E onde a gente acha mais alimentos in natura hoje? Na feira. Quem aqui tem hábito de fazer feira? Agora eu vou perguntar. Vamos lá, quero ver. Quem aqui tem hábito de fazer feira? Vamos lá. A verdade, hein? Olá, Irlene. Alguém aqui faz feira? Vai na feira livre para comprar as verduras da semana? Oi, Paula. Muito bem, Paula. Isso mesmo. Porque, gente, eles são mais frescos. E além de ser mais fresco, olha só o pessoal falando que tem hábito de fazer feira. Muito Eu bem. compro mais no hortifruti do mercado. Isso, mas vamos valorizar o pequeno produtor rural. Helena, na sua cidade, teria alguma feirinha livre? Aquelas feirinhas de sábado, que monta, né? As barraquinhas que vende alface, agrião. Essas feirinhas, gente, além de você pegar os alimentos muito mais frescos, a gente também valoriza o pequeno produtor rural ou local, seja onde for, né? E é muito importante. Quando a gente vai no supermercado, hipermercado, para fazer feira, a gente não está valorizando o nosso pequeno produtor. E além disso, a chance de você pegar um alimento que não é fresco é muito grande. Vamos fazer feira, é o alimento do meu, deve ser do meu coração, né? Tem feira sim, mas evito devido à pandemia. Ah, sim, entendi. Agora na pandemia, realmente, né? Tem que tomar muito cuidado, se for, tem que ir de máscara, né? Mas é um local realmente mais que a gente prefere para comprar os alimentos mais frescos. Sim. Aqui em Gramado temos as feirinhas dos colonos. Olha só, gente, que interessante, né? Essas frutas, as bananas, todas as frutas e legumes da Feira Livre realmente são muito mais frescas.
dependendo se tiver alguma parte que tem orgânicos, costuma ser mais baratos também os orgânicos dessas feiras. Então, a gente precisa valorizar realmente e resgatar isso, né, gente? Eu sei que os grandes hipermercados aí vieram para poder ajudar, né? Ajuda muito na questão de praticidade, mas a gente precisa resgatar isso. O Guia Alimentar da População Brasileira, ele fala muito isso, sabe? Da gente resgatar a nossa essência, assim, da questão das feiras livres, valorizar o pequeno produtor rural, ir para a cozinha. Eu acho que tem que ter até um passo que fala sobre isso, de resgatar a questão, né, da gente ir para a cozinha, preparar os alimentos, interagir com a família e deixar de usar muitos alimentos prontos. Eu sei que a nossa vida hoje é muito corrida, mas se pelo menos uma vez na semana, uma vez ou outra, a pessoa conseguir realmente parar ali, ir para a cozinha com a família, fazer um bolo, fazer uma comida mais saudável, mais fresquinha, quase não tem isso mais hoje, gente. Quase não tem. Para essa questão da pandemia, nos aplicativos de comida, você tem a opção de comprar, às vezes, de locais que vêm do pequeno produtor também. Então, tem essa Olha, opção também. Quem não quer sair de eu nem casa sabia. pelo risco, Eu não sabia que tinha essa opção. tem sim. Olha só, tá vendo, gente? E quando a gente fala isso aqui é porque realmente, gente, aumentou muito o número de doenças crônicas não transmissíveis. E essas doenças, gente, como doenças cardiovasculares, AVC, infarto, elas têm matado mais do que acidente de carro. É assim, é assustador, sabe? E aí a gente pensa no nosso público, né? Dá até assim um aperto no coração da gente dar esses alimentos para esse tipo de pessoa, né? Para as pessoas mais vulneráveis, que são os idosos, as crianças e as pessoas com deficiência. Acho que subiu uma aqui que eu não vi. Pergunta? Gosto de fazer bolo de banana com farinha de aveia. Parabéns! Muito Maravilhoso. bom! É, a feira da minha cidade é dia de sábado. Eu vou todo sábado, porque meu filho, como dura a semana, eu só acho na feira. Porque meu filho, como? É isso mesmo. Gente, é assim, quando a gente faz feira para semana, fica muito mais fácil, né? Quando a gente se organiza para comprar para semana. Quando eu faço os planos alimentares e oriento as famílias, eu sempre peço para não comprar demais, para não ter que congelar, para não ter que deixar 15 dias lá, estragar. Então, dá um pulinho na feira. Tem muita gente fazendo isso. Então, realmente, se tiver essa possibilidade, essa disponibilidade, dar um pulinho na feira no final de semana e comprar para a semana, gente, é muito mais fresco. A gente consegue utilizar muito mais os micronutrientes que estão ali. Porque perde. Se você congelar porque comprou demais, comprou para muito tempo, comprou no mercado, acaba perdendo mesmo. Então, faça isso, utilize. Se tiver feira perto de você, valorize, compre os alimentos da feira mesmo. Pelos motivos pelos quais eu já falei, tá bom? Congelar perde as propriedades? Algumas sim. Tem alguns nutrientes que se perdem com o congelamento. A gente sempre orienta o congelamento no último caso. Né? Vamos supor, você comprou lá um maracujá, tá estragando, você não vai deixar estragar, você vai congelar, você vai tirar a polpa e vai congelar. Mas sim, perde um pouco, tá? Mas se não tiver jeito, é melhor você congelar do que você deixar estragar. Então, por isso que a gente sempre orienta a comprar para semana, tá joia? Quer falar alguma coisa, Luiz? Não, pode dar a dica do branqueamento, né? Que ajuda também a preservar um pouquinho mais desses Isso, nutrientes. fala pra gente do branqueamento. Então você coloca em água quente e depois você resfria esse alimento e depois leva para o congelador. Você vai. Cada alimento tem um tempo, né? E varia de cada alimento. Mas você vai deixar esse alimento com uma cor muito mais viva e você vai preservar a conservação, né, desse alimento, a característica nutricional desse alimento, né? As vitaminas, minerais. Isso mesmo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do brócolis. Você quer congelar o brócolis? Uma forma de você fazer é você fazer o branqueamento, como o Luiz falou. Você vai cortar, vai lavar e vai jogar na água fervente por 3 minutos.
E aí, passou 3 minutos, você vai retirar, vai escorrer e vai jogar numa tigela com gelo. Tem que ser realmente esse choque. Muito Então, ele gelado. não vai ter cozido todo, ele vai ter pré-cozido. Você vai dar o branqueamento, gente, ele é para inativar as enzimas que fazem o alimento estragar. Então, quando a gente faz o branqueamento, a gente inativa essas enzimas e aí a gente consegue utilizar esse alimento com as propriedades nutricionais por mais tempo. Então, é bem interessante. Você pode fazer isso com a cenoura, você pode fazer isso com brócolis, com abobrinha, com vários alimentos, com a vagem. Você pode fazer isso assim com nabo, com muita coisa, com aspargo, muita coisa para fazer. Só que Congela cada um tem banana e manga para fazer sorvete depois, né? Um sorvete natural. exatamente. Isso. Então, assim, tem várias técnicas, né, de branqueamento. Ajuda muito a gente fazer isso para preservar, né, para não deixar estragar os alimentos. É uma técnica até que a gente utiliza para pessoas que não têm condição de ficar lavando, fazendo todos os dias, que é uma vida muito corrida. A gente sabe que a nossa vida é corrida. Então, sim, gente, a técnica de branqueamento ela ajuda muito a gente nessa vida corrida de hoje. Eu gosto muito de dar suco de melancia para meu filho, bato no mixer. Não preciso passar na peneira e nem adoçar. Que ótimo! Quando a gente utiliza as fibras, a gente faz com que a gente dá substrato para o intestino funcionar. Né? Então, se você coar, você vai estar dando caloria. Se você está dando a fruta, não importa se é batida, se é amassada, se ele consegue engolir batido, mas não coado, perfeito. Tá bom? Sim. Então tá jóia, pessoal. Vamos mandando as dúvidas de vocês. Eu vou passar então para o próximo passo, que é desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. E aí, Luiz? Olha, quando a gente cozinha, a gente tem ciência do que a gente está comendo, né? Da quantidade, do que está sendo colocado ali, né? Então, desenvolver o hábito de cozinhar é muito mais do que, eu vou só preparar minha comida porque eu tenho que preparar. É um autocuidado, né? Com você mesmo. Exatamente. Foi aquela questão que eu coloquei lá atrás de resgatar a questão dos hábitos culinários que se perderam em algum lugar, em algum caminho aí de industrialização, comercialização, mulher trabalhando fora. Então a gente não tem mais, dependendo da situação, né? Aquele hábito de ir para a cozinha, fazer almoço, jantar, ficou tudo muito difícil. E a indústria, ela tenta colocar pra gente que a gente não precisa disso. Tudo tem congelado. Você quer um almoço, você pega a lasanha e coloca no micro-ondas. É isso que a indústria quer colocar pra gente. E não é difícil de se entender, né? Por que os hospitais estão tão lotados? Por que as pessoas estão morrendo jovens? Por que os idosos estão realmente indo para a cama? Por que idoso fica acamado? Isso não é normal, não. Eu vejo muita gente falando assim, quando chegar aos 60 eu já vou estar assim. Mas isso não é para ser assim. É para a gente chegar aos 60, 70, 80 anos inteirão, com saúde. E a gente não tem essa cultura. Né? A gente tem muita coisa acontecendo que não é para ser assim, gente. Então a gente tem que vir aqui falar sim. E vocês tem que pesquisar mesmo, assistir as lives mesmo, ver o que essa indústria está fazendo, tentando colocar para a gente que a gente precisa desses congelados, a gente precisa desses alimentos prontos. Não, a gente não precisa. Tem técnicas que a gente pode fazer em casa, como a gente acabou de falar aqui, que a gente consegue ter os alimentos in natura, gente, os alimentos naturais aqui e ter a nossa vida corrida. Né? A gente precisa ter esse hábito. Sim. Vou dar um exemplo. Se você tiver vontade de comer um bolo, não opte pelo bolo industrializado, faça o seu próprio bolo. Porque aí você vai saber a quantidade de açúcar, o que você colocou naquele bolo. É muito, muito, muito mais saudável, né? E fora que é prazeroso também, quando você faz e você descobre o resultado depois. Você vai desenvolvendo cada vez mais a sua habilidade culinária e vai ficando mais evoluído na cozinha também. Com certeza. Eu tento muito, assim, Luiz, passar praticidade para as mães que eu atendo, sabe? Eu não gosto de falar, você tem que ficar na cozinha o tempo todo. Isso não existe. Isso é balela, mentira. Profissional que fala, você tem que fazer toda hora. Não tem. Sabe o que eu falo para elas? Eu sempre dou receitas muito práticas que colecionei durante aí muito tempo, rápidas e fáceis.
Esses dias eu fui passar para uma mãe fazer um bolo de aveia. Quando ela viu, ela falou assim: Meu Deus, será que eu dou conta? Eu falei: Vai lá, junta tudo e baixa o liquidificador, depois você me conta. Ela mandou uma mensagem: Elaine, eu gastei 2 minutos para fazer o bolo. É questão realmente da gente querer, sabe? Sim. Nossa, ficou bom. E olha só, eu não fazia ideia. Ela dava bolinho pronto pro filho. Então ela ia lá, tirava a embalagem e estava pronto o bolo. Só que assim, a gente sabe que para a gente ter um sistema imunológico funcionante, a gente precisa de micronutrientes, a gente precisa do nosso intestino funcionando, né? A gente precisa estar bem, a gente precisa ter proteína no corpo, a gente precisa dar substrato para o nosso corpo ter sistema imunológico. Se eu compro esses alimentos prontos, cheios de conservantes, olha a data de validade lá, 2 anos, que fica na prateleira de supermercado. O que de bom tem ali para você dar para essa pessoa? Né? Para você colocar no seu corpo. Né? Então, a gente realmente pensando nisso, quando a gente for para a cozinha e falar, eu tô com vontade de comer um bolo, vou ali fazer um bolo, a gente reflete fazendo, né? A gente reflete na nossa saúde, nosso sistema imunológico, né? Eu sempre falo muito mesmo. Nessa pandemia, eu estava até comentando aqui com a minha irmã, que coisa, né? As pessoas mais vulneráveis foram as pessoas do grupo de risco, né? Que foram quem? Os idosos, que já não tem mais o sistema imunológico tão funcionante bem assim, dependendo, né, do caso do idoso, né, todos os idosos. Mas as pessoas que faleceram, as pessoas que ficaram graves, foram as pessoas do grupo de risco, né? É claro que o sistema imunológico, ele é um conjunto de fatores, mas a alimentação, gente, ele é a base do nosso corpo, da nossa saúde, de tudo. Então, vamos pegar essas dicas aí para a vida. Quando você for desembalar agora um alimento, pensa, não deveria estar descascando, porque o guia, ele tem muito essa política, sabe? Desembale menos e descasque mais. Isso é para nossa saúde, é para nossa saúde como um todo. Não é só questão de peso, sabe? Quando a gente fala de utilizar mais alimentos de verdade, a gente não está aqui falando só para a questão de mantermos o nosso peso. A gente está falando de um conjunto de fatores da saúde como um todo. Porque a gente precisa pensar na velhice. A gente precisa pensar em eu quero chegar aos 80 com idade fisiológica de 50. Eu E é também. possível. E não é possível? É sim. Claro que é possível. Né? Então a gente precisa realmente pensar nisso antes da gente ingerir um alimento. Eu não estou falando assim, gente, ai, nossa, mas será que você nunca come uma coisinha? Claro que come, gente. Todo mundo come. Uma coisa é você fazer algo. Oi? Exatamente. O povo acha que a gente não come nada disso. A gente come, mas a gente sabe o quanto e como comer, né? A nossa Exatamente. Uma base é coisa. os alimentos in natura e minimamente processados. Tá aí a diferença. Não o nosso hábito. Exatamente. Isso mesmo. Isso. A Renata falou aqui, ó, descascar e aproveitar as cascas, talos e folhas. E isso, eu falei até um pouco sobre isso na semana passada, sobre a gente utilizar, otimizar os alimentos, né? Eu vejo muita gente utilizando o florete de brócolis e jogando aquele monte de vitamina, ácido fólico, tudo fora nas folhas, nos talos. Nossa, meu coração até dói quando eu vejo isso. Tem uma substância na casca do abacaxi que, se você soubesse, vocês não jogava fora. Fazia suco e tomava todo dia, não jogava a casca do abacaxi fora. Tem muito nutriente ali. Maravilhoso. Então, assim, tem muita coisa, gente, que a gente sabe, concentra mais ali na casca. E a gente não precisa descascar tudo também, né? Claro, o abacaxi você precisa descascar, mas aí você bate e faz um suco da casca do abacaxi. Por exemplo, a couve. Eu vejo muita gente cortando o talo, jogando fora. Eu faço farofa de talo de couve. Eu misturo o talo ali no meio da couve, refogadinho. Eu tento utilizar o alimento o máximo dele que eu consigo. Eu sempre tento, gente. Porque eu vou jogar fora as vitaminas, minerais e fibras e depois eu vou lá na farmácia comprar vitamina, né? Não bate. A gente tem que tentar Exatamente. utilizar o que a gente tem mais na natureza mesmo. Sim. Eu faço meu tempero em casa, bato todos os temperos no mixer, coloco azeite, sal e vou usando durante a semana. Tem algum problema? Olha, se você faz o tempero em casa, tá tudo bem. O que a gente não recomenda é comprar o tempero pronto. Sabe aqueles temperos que você faz que vem, faz não, né? Que você compra
Já vem tudo pronto ali dentro? Fala que tem alho, fala que tem sal, alho, Gosto de condimentos. amor Aquilo não lá, tem gente, nada não ali, né? Amor não tem é. nada. Amor à saúde não tem nada ali. Então a gente tenta não, a gente sempre aconselha não usar os industrializados. Se você faz na sua casa cebola, alho, você coloca lá seu azeite, o óleo ali para conservar, tá tudo bem, tá? Não tem problema. Mas se você tá fazendo em casa, tem gente que faz ali salsinha, batidinho, coloca orégano, tá tudo bem. São alimentos naturais. O que a gente pede para não fazer, comprar o pronto, tá? Tá tudo certo. E aí, gente, vamos dar continuidade então no próximo passo. Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. E aí, Luiz? Então, quando a gente se planeja, fica tudo mais fácil, né? Não só na alimentação. Mas assim, se eu deixar uma vez na semana para eu cozinhar tudo que eu preciso durante a semana, eu vou ter muito mais chance de, quando eu tiver fome, consumir um alimento mais saudável do que um alimento ultraprocessado. Porque já está pronto ali. Eu tive todo o trabalho de fazer durante esse um dia, então eu vou consumir, né? E Planejamento é tudo. planejamento é tudo. E eu percebo que depois que eu comecei a falar sobre isso aqui, muita gente está fazendo e não está nem sentindo. Porque quando a gente percebe a importância que isso tem na nossa vida, a gente consegue pensar em se organizar. A gente não se organiza para um trabalho, a gente não cuida das crianças, a gente não coloca prioridade nas coisas. Quando a gente coloca a nossa saúde em prioridade, muitas pessoas mandam foto para mim da tigela assim, ó, cheia de folha, organizadinha, lavadinha, e dura a semana inteira. Eu Sim. fico muito feliz. Por quê? Porque é a sua saúde ali dentro daquela tigela, né? Então, quando a gente se organiza, fica muito mais fácil. Eu falo que tem muita gente que fala assim, eu não tenho tempo. Duas coisas que eu aprendi, Luiz. Eu não tenho tempo e eu não tenho dinheiro. Quando a gente tem prioridade, a gente dá um jeito para tempo e para dinheiro. Sim, Quando aquilo é uma prioridade na sua vida, você arruma dinheiro e arruma tempo. sim. O que é prioridade, né? Então, uma vez uma mãe me perguntou sobre alguma coisa de ser cara a dieta, alguma coisa assim. Ah, se eu comprar tudo isso que eu vou precisar, vai ser caro? Se eu fizer tudo isso que você me colocou aqui, vai ser caro? Aí eu perguntei para ela assim, o que é caro? Caro seria você, depois de um certo tempo, não ter feito isso e ficar debilitada a ponto de usar medicamentos sem saúde? O que é caro, né? Então depende. Sim. A gente tem que pensar nisso, o que é prioridade, E os né? alimentos da época também, que ficam mais baratos, né? Pode pensar nesse fator também. Então, quando eu compro alimento que está na safra, ele tem mais nutriente, tem menos agrotóxico e está mais barato. Então, quando a gente quer economizar e quer, mesmo assim, consumir um alimento in natura, optar por alimentos da época é uma grande dica. Sim, mais econômico também, além de Isso, a gente aproveitar muito mais os nutrientes. Vai isso. ter bem menos agrotóxicos, então ele vai ser natural, não vai ser forçado, né? A maturação ali. A Kênia pediu para falar um pouquinho sobre as folhas e talo de brócolis. Então, Kênia, o que eu faço? Eu tiro o florete e as folhas e o talo eu utilizo como se fosse couve. Então, ele é bem saboroso. O talo, as folhas do brócolis, ela é como se fosse couve. E ali está concentrado grande parte de ácido fólico, que é uma vitamina B9, extremamente importante para o nosso sistema nervoso central e para as nossas hemoglobinas, que é as nossas células do sangue. Então, a gente não precisa jogar fora. A gente não precisa utilizar só o centro ali do brócolis, tá? A Renata falou que fica delicioso. Fica mesmo, Renata. Fica. Eu vi que você postou aí os talos de couve, parabéns. A gente precisa mesmo disso, dos alimentos. Purê de batata com folha de brócolis, fica purê verde. Olha aí a dica da Renata. Tá vendo? A gente precisa muito pensar nisso. Utilizar o máximo dos alimentos. É claro, não vai ter alimento que você não vai conseguir usar ele 100%.
né? Mas olha para você ver, eu vou te dar um exemplo. Eu gosto muito de utilizar a abóbora como um todo. A abóbora cabotiá, eu não descasco, cozinho ela e a semente eu guardo e torro para fazer ou na vitamina, tritura, ou faço como petisco, tanto faz. Ah, se você for comprar semente de abóbora, é uma fortuna. E eu vou jogar fora? Não jogo. Não jogo, gente. Sempre utilizo. Então, é a gente colocar na nossa cabeça. Eu acho que é um pouco a forma da gente pensar, sabe? Por isso eu quis trazer esse tema hoje. Porque não adianta nada eu vir aqui falar para vocês, o que que faz a criança ganhar peso? O que que faz a criança perder peso? O que que faz a criança funcionar o intestino? Se eu também não te dou dicas de como que deve ser uma alimentação geral saudável, né? De nada, Ken. Então, assim, a gente precisa ter esse pensamento antes da gente ir para a cozinha. É uma cultura mesmo que meio que se perdeu, sabe? A gente perdeu um pouco dessa cultura. Antigamente era mais fácil. Antigamente a gente tinha que pôr a mão mais na massa nas coisas. Hoje não. Hoje em dia, tudo ficou fácil. Ficou fácil demais. Ai, tô com fome, eu vou ali, desembalo uma coisa e como. É assim que funciona hoje. E se não fosse tão grave, se não tivesse tanto câncer, eu já perdi muita gente com câncer. Muita gente conhecida com câncer. Eu já perdi pessoas próximas de mim com problemas cardiovasculares graves. Então eu tenho obrigação de falar para vocês. A gente precisa pensar de forma diferente. Não adianta, gente. As orientações nutricionais hoje, elas têm muito mais valor do que uma dieta calculada ali à risca em calorias e pregada na geladeira. Eu já tive os dois extremos. De ter que calcular dieta e a pessoa não ser educada e não chegar no seu ideal e ter que fazer orientações e seguir, ajudar e a pessoa chegou no seu ideal. Então se a gente não aprender, a gente não faz. Se a gente não empodera as pessoas, elas ficam ali, ó, presas nos cálculos. Não é isso que a gente precisa. É claro, tem pessoas que precisam de cálculos muito precisos por causa de alguma doença, por causa de algum problema, que se a gente não consegue com orientação, a gente precisa calcular realmente ali a risca. Ela precisa de 1.200, 1.400 calorias por dia e calcular micronutrientes. Mas isso não é o padrão. Eu sempre falo isso para as pessoas. E esse não é para ser o padrão, porque o Guia Alimentar para a população brasileira, ele veio com a política de que a gente precisa ter um pensamento, a cultura de aprender a se alimentar. Já pensou se todos, precisássemos de uma dieta calculada, à risca, para poder comer bem? Sim, a Né? gente precisa desenvolver autonomia alimentar, né? O nosso papel enquanto nutricionista, ou eu, no caso, futuro, né, nutricionista, é Logo, promoção logo. da saúde, né? Mas a promoção não significa que o nutricionista vai estar o tempo todo do seu lado. Nosso papel é te educar para que você consiga caminhar sozinho, né? Exatamente. É a mesma coisa de escovar os dentes. A gente vai no dentista, ele ensina pra gente como que a gente faz, e se eu não chegar em casa e não entender a importância de se escovar os dentes após as refeições, com o tempo, não vai adiantar nada. Ele não vai estar lá na minha casa para escovar meus dentes. Então não adianta ele falar para mim, ó, é o tal escova com tal pasta de dente que você vai usar. É isso mesmo que a gente faz. Não adianta eu calcular e falar, ó, essa dieta com tal alimento de manhã. Se a pessoa não come aquele alimento de manhã que eu prescrevi, por algum motivo ela não tem, o que vai acontecer? Ela não vai ter aprendido. Então a gente precisa bater sempre nessa tecla da gente pensar saudável. Pensar de forma de conhecer os grupos alimentares e trazer isso para as crianças. Porque se você perguntar hoje para uma criança, se não for uma criança bem educada, nutricionalmente falando, né, sobre os alimentos, se você perguntar para ela de onde que vem o leite, ela fala que vem da caixinha. A indústria quer isso. E a gente precisa voltar, resgatar um pouco dessa questão das origens dos alimentos. Isso para a nossa saúde é muito sério. Beleza? Renato, comecei essa semana com a dieta do meu irmão,
com a doutora Elaine, apaixonada por tudo. Obrigada, Renata. Que bom que tá dando certo. Estou muito feliz. Então, gente, vamos para o próximo passo, que é o último, né? Sim. Ser crítico quanto às informações, orientações e mensagens sobre alimentos vinculados em propagandas comerciais. E aí, Luiz? Então, a indústria, né, às vezes tenta colocar essa história de consuma daqui que é mais prático, ou então aquela história de superalimento, que também a gente tem que tomar cuidado, né? Na maneira que se fala, a gente tem que sim consumir uma alimentação saudável, mas uma alimentação saudável se dá com a variedade. Não é um único alimento que vai fazer milagre e que vai te promover saúde, mas sim um contexto de alimentação geral, né? Isso mesmo, gente. A gente tem que se atentar muito nessas propagandas. Eu não sei se vocês já viram, mas tem umas propagandas que são bem assim, elas são bem pesadinhas em questão de ir mesmo nessa questão de achar que não precisa estimular a alimentação saudável. Tem muitos, e tem muitos processos, né? Então a gente que está no meio, a gente sabe dessas coisas. Tem muitos com nome Mas, fit que não é fit, tem que ficar alerta ao rótulo, né? Porque exatamente. tendo nome Isso, fit, gente. não necessariamente a gente precisa consumir. Então, consulte seu nutricionista, ou enfim, mande a direct, pergunta, pesquisa, seja crítico Isso. realmente com o que você está comendo. Isso, e no que você também está assistindo. Não Isso. acreditem no que passa na televisão, né? Toma muito cuidado, porque eu já vi coisas que eu não acreditei. Falei, tá passando isso na TV? Gente, que se de comesse o cereal tal, de marca tal, era muito mais, tinha não sei quantas vezes mais do que um alimento de verdade. Sabe? Então, assim, é assustador. Eu já vi propaganda de alimento de criança que tava, tipo, tendo um pesadelo com o brócolis e acordou. Ai, que alívio, tem um danoninho aqui perto de mim. Eu já vi coisas, gente, que a gente tem que se atentar. Pra ser, nossa, mas tá querendo em todo custo brinquedo nas lojas de lanche. Isso não pode, né? Estimular a criança desde pequenininha já a comer naquele certo lugar de lanche. Ah, se comprar o combo tal, tem direito a refrigerante tal, brinquedo tal, né? Então a gente tem que ficar atento e ser crítico em relação a essas coisas. Sim. Amo quando vou para a casa dos meus pais com minhas filhas, quando é a época de frutas, quando você vai no pé de manga e arranca ela fresquinha, acerola, abacate, jaca, tudo de bom Que e fresquinho. delícia. Ah, isso é vida, hein? Aí sim, isso que é vida. Isso é maravilhoso, maravilhoso. As pessoas que têm acesso a esse tipo de alimento certamente estão mais felizes, vivem mais. A gente sabe que o alimento, ele não é, como eu falei aqui, só para manter um peso. Quando a gente fala um alimento natural, quando a gente utiliza os alimentos mais naturais possivelmente falando, a gente tem muitos estudos que mostram a relação de alimentos de verdade com a prevenção de depressão, né? Quando a gente usa muito industrializado alimentos que não são de verdade, eles causam danos cerebrais, eles causam danos não só em questão de obesidade, gente, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Então, um alimento, quando ele é muito rico, quando ele vem da natureza, ele vem pra gente com a carga que a gente precisa. Nosso corpo não foi feito para aguentar esse monte de coisa que a indústria quer enfiar na gente. Não foi. Se a gente, nós, né, eu e o Luiz aqui, que nós somos da área, se a gente pegar, eu não sei se você fez esse experimento na sua faculdade, mas eu fiz, de um alimento, de uma empresa de lanche, deixamos não sei quantas semanas durante a faculdade e o alimento não estragou. Não cheguei a fazer, Aí mas você já vi pessoas que fizeram realmente. Fica uma coisa assustadora, né? Mas e aí você pensa, nossa, se não estragou nunca, o que isso faz dentro de mim, né? E aí a gente pensa, a gente se preocupa com a saúde pública, a gente se preocupa com as pessoas. É muito sério, a gente não pode realmente deixar, né? A gente tem que alertar as pessoas.
Às vezes parece mais rápido ali descascar, desembalar alguma coisa ali, comer rapidinho, mas talvez você gaste 5 minutos a mais fazendo ali alguma coisa para você, mas que vai valer muito mais a pena. Tá joia? Aí a gente tem 5 minutos. Quem quiser perguntar alguma coisa, Luiz quer falar mais alguma coisa? Queria agradecer e falar para conhecerem meu trabalho também, @nutrição sobre rodas. Agradecer mais uma vez o convite, dizer que foi um prazer e fico disponível para as dúvidas. Olha só, pessoal, eu que agradeço muito o Luiz. O Luiz virou um grande amigo agora, uma grande inspiração. E obrigada a todo mundo. Se vocês não tiverem perguntas, deixa eu ver aqui. Que bom que tem vocês para nos orientar. Obrigada. A gente está aqui fazendo o que a gente pode. Dia a dia com alimentação saudável, ver resultado do exame de sangue, que alegria. Olha só, tá vendo, gente? A gente vê mesmo nos exames de sangue, né? Que Sim. melhora muito a questão de tudo, né? Não é só da glicose, colesterol, é tudo, né? Tudo fica melhor. Inflamação. Sim, sim. Karina falou, obrigada, Luiz. Obrigada, gente. Foi uma alegria poder falar um pouquinho, né? Muito rapidamente sobre os 10 passos da alimentação saudável para o guia alimentar, do guia alimentar para a população brasileira. Espalhem a notícia. Nosso guia alimentar, ele foi feito pelo Ministério da Saúde. Eu não sei se vocês sabem, eu acredito que não, porque é uma coisa muito está acontecendo agora. Ele está para sofrer uma revisão e por causa de política mesmo. E nós, profissionais de saúde, nós que queremos uma população saudável, a gente é contra essa revisão, porque o guia ele fala para evitarmos alimentos ultraprocessados, tendo em vista o mal que isso tem causado para a população, para a saúde pública no geral. Mas em Brasília está tendo os trâmites para revisar o guia, por pressão, acredito, da indústria. E a gente tem muita coisa para a gente preocupar do que revisar um guia que foi realmente muito bem pensado por profissionais capacitados, E por premiado todos os profissionais de mundialmente, né? saúde. Oi? Premiado mundialmente o Guia Alimentar para a População Brasileira como um dos melhores. Ou seja, Gente, não tem o que revisar, né? A gente precisa exatamente. divulgar o Guia Alimentar. Exatamente, exatamente. Então, gente, divulguem o guia. Ele é de graça, ele está na internet para toda a população brasileira. O guia não precisa de revisão, ele precisa de divulgação, como o Luiz falou. Nós não podemos admitir que, por políticas, as pessoas querem retirar o que foi anos de estudo com profissionais qualificados, né? Nós sabemos aqui que os ultraprocessados, eles fazem mal. Não é nada da nossa cabeça ou de quem escreveu o Guia Alimentar. O Guia Alimentar ele foi reconhecido nos Estados Unidos, na Europa, em todos os lugares do mundo. Ele é reconhecido muito mais lá fora do que aqui dentro. Eu converso com tantas pessoas que falaram assim para mim: nossa, eu não sabia que existia esse documento. Ele está na internet, no Ministério da Saúde. Se você jogar lá Guia Alimentar para a População Brasileira, ele é lindo, ele é colorido. Ele recebeu vários prêmios, gente. Então, assim, como que ele é reconhecido mundialmente e ele, agora, por políticas, algumas pessoas de Brasília querem revisar o guia por causa de pressão da indústria? Os alimentos naturais, eles dão ótimos recursos financeiros para o nosso país. Então, vamos espalhar a notícia, vamos espalhar, a gente precisa, enquanto mais pessoas sabendo da importância do guia, mais a gente consegue fazer com que a gente consiga manter essa documentação, porque ele foi feito para a população, ele foi feito para nós como um todo. Sim. Tá joia? Um beijo, boa noite. Obrigada, beijo. Até quinta-feira que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau, Tchau, Luiz. tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Espera, espera assim.